No episódio anterior de No Batidão Cast. Nosso convidado mais do que especial aqui, a lenda, cara, o nosso Josuke Higashikaga Nacional, cara. O grande Rick, editor. Fala aí, Rick, tudo certo? Olá! Eu sou o Rick. Pra você que não entendeu que eu sou eu. Olá, galera! Então a gente trouxe o Rick aqui pra gente fazer outro filler, só que dessa vez a gente vai falar de o quê? De um programa, né? Que é o Pânico, né, cara? Vamos falar do Pânico aqui hoje. Esse quadro do Bola, pra quem não sabe, o Bola, tipo, ao vivo, né, cara, no programa, ele catava os VHS dos filmes que tava passando na Globo, no SBT, e contava o final do filme pra roubar a audiência, tá ligado? Aí ele falava, esse filme aqui é uma merda, não assiste esse aqui, porque no final do filme acontece tal coisa, não assiste isso daí. Mas, real, o Vesgo, né, que a gente tá falando do elenco, desse primeiro elenco, ele era um cara que, cara, ele não fazia parte do elenco da rádio, né, mas ele era um ouvinte que ficava enchendo o saco, cara, ele ficava ligando o dia inteiro pros caras, que ele descobriu um jeito de ligar pra cair sempre na ligação dele, tá ligado? Não sei o que ele fazia. Teve uma vez que ele descobriu o número do Bola e passou ao vivo na rádio. Descobriu o número do Emílio. E aí ele ligava, mano, ele atazanava muito a vida dos caras, mano. Aí os caras do Pânico de Vingança, né, cara, catou o Bina lá do número dele e passou. Aí a mãe dele ficou desesperada, que ele era moleque ainda, tá ligado? Se desse como transformar a risada do Bola em um santo, canonizava a risada do Bola. Porque é muito icônica, é muito maravilhosa, cara. Parabéns, vai ser pai de novo! É muito... Ai, meu Deus. E aí eles trouxeram isso, você vai abrir o seu canal? Rapaz, a feição do Netinho muda na hora, meu irmão. Na hora, cara. Fecha a mão e pau! E pegando na gola do vídeo, olha. Não, mas ainda bem que, assim, é só fora de casa, né, que ele é assim agressivo, né, ele não tem... não. Sim. Dentro em casa, suave. Um amor de pessoa. Uhum. Por favor, Netinho de Paula, não nos bata. A tormenta na escola. Não, sim, cara, isso aí virou um inferno, mano. Sim, Pânico com suas brincadeiras físicas, de dar tapa nas pessoas. De pegar no mamilo das pessoas. Sim, bater na perna da pessoa. Bater na perna. Ah, velho. Pois é, isso atormentou, mas foi um clássico. Pedala Robinho, Samba Teves, escreve grafite. O auge aí, né, que a gente falou, que foi o Sandálias da Humildade, né, cara, que os caras começavam a apurrinhar os famosos. Cara, eu lembro que um que me marcou muito foi quando eles levaram pro Jô Soares, a Sandálias da Humildade, eles cataram e mediram a pata de um elefante, tá ligado? Pra fazer exatamente, cara. E levaram pra ele. E ele calçou, até cara. o circo. Eles eram bons cara, nisso. eu vou falar uma que vocês vão acreditar que é a Hoax. Andar sobre as águas, cara. Era Hoax, cara. Não, isso aí. Era Hoax. Pelo amor de Deus. Mano, você está brincando com a minha cara. Você tá falando que Naruto é mentira? Você tá falando que a Bíblia é mentira, cara? Você tá me dizendo que Dani Bolina não andou sobre as águas? Mas, mano, na época... Você tá dizendo que Dani Bolina não é Jesus? Em 2005 ele assinou um contrato, aí venceu em 2007. E aí, cara, pra renovar, eles tinham que ir eles foram pro SBT, eles foram pro Domingo Legal com o Gugu, Verde Silvio. Aí, mano, eu lembro deles no Qual é a Música? Eles resolveram ali no Qual é a Música, era eles contra eles. E o time que não era pra vencer, venceu aí. Sim. E os caras ficou putos por causa do Carioca, cara. Que o Carioca, ele tava vestido de mulher lá. E uma coisa que me marcou muito foi quando acabou o programa, o Vesgo, na hora dele sair assim, ele falou, pessoal, tamo indo embora agora, tamo indo lá pra Rede TV. Mas é o seguinte, muda de canal, vai lá pra Rede TV, que se vocês botam um filme muito chato agora pra passar. Aí o Google, meu Deus, não fala isso, não pode ir. Mas eu acho um absurdo, ele falou uma par do programa e tal, dos caras que passou o gel no cabelo dele sem autorização. E, mano, é foda, né? Senhor, oi. Você tá no aeroporto. Você me autoriza a passar gel no cabelo do senhor? Então, é osso. Eu vou chutar que os 5 maneiras no começo devia ser bem... Faz o teste aí, vê se dá bom. Se ficar legal, a gente bota no ar e se der bom, a gente investe. Porque é externa, né? Eu entendo, é Rede TV, gente. E se não der bom, a bola só se ferra de graça. Exatamente. Né? Esse era o trato. Imagina, chega pra ele e fala, não tava filmando, faz tudo de novo aí.
Nossa. Não, mas duro que ele já fez. O Bolinha sempre mandava essa. Faz de novo que não gravou. A câmera 2 não gravou. Puta, velho. Tá louco. Xalala. Puta nego chato. Puta nego chato, velho. Aí ele mandava, Bolinha, não quero fazer mais não, Bolinha. Não quero fazer mais não, Bolinha. Chega, Bolinha. Vai começar a putaria. Nesse ano também, né, 2008, teve o Momento Amy House, né, Aí cara? que Que começou. a Amy tava no auge dela. Sim. Aí eles trouxeram de volta os caras Hora da morte. da Hora da Morte, cara. É os mesmos caras da Hora da Morte, os dublê lá, cara. Nossa! É a Amy House! Sim, cara. Mano, esse cara que fazia essa voz, cara, eu não acreditei quando fizeram uma entrevista falando com ele, a voz real, a voz dele é mó grossona, mano. Puta merda. Não, mas era muito divertido, mano, a Amy. Ela metendo louco, aí tinha umas horas que, tipo, os caras. Os caras, tipo, ia numa ladeira, aí botava o cara amarrado numa maca assim, e aí é só ele passando, deitando na maca assim, amarrado. Gritando, cara. Ai, cara. Foi esse momento, foi esse quadro do Pânico, além, é claro, das videocassetadas, que fez a gente apreciar uma pessoa se lascando. É muito bom. Sim. Eu acho que foi nesse momento também que não só o momento Amy House, né, que é a Amy House dando voadora e pesada, e voleio no rim e altos golpes maravilhosos, chegou também esses quadrinhos pequenos de... vamos pro intervalo, aí mostra, sei lá, o momento Diego Hipólito, que chegava um cara dentro de um armazém, dava um backflip e caía de costas numa mesa de ovo. Sim, só que depois ele começava a chorar. E começou a chorar. Tava criticando o Diego Hipólito por causa da última Olimpíada dele, cara. Ele fez exatamente isso. Mano, esse do Diego Hipólito era muito bom, cara. Cara, outro quadro dessa época que eu lembro bastante, cara, era o Repórter Chorão, cara. Que aí, mano, o Paulinho Serra, mano, mostrava como ele era um ator foda, cara. Porque, mano, o Paulinho Serra, mano, ele entrevistava as pessoas, ele começava a chorar real. E, mano, ficava de um jeito engraçado pra caralho, cara. E o cara não dava uma risada, ele continuava triste, mano, chorando. E aí a pessoa que tava sendo entrevistada abraçava ele e a gente cascava, mano. E, mano, ele continuava chorando, cara. Você vê como é que o cara era um ator bom, era mano. Muito bom. Ele fez... Ele não participou totalmente de elenco fixo fazendo matéria, o Paulinho Serra, mas ele fez muito dessas palhaçadas que tinha de ponta, né? Tinha um quadro de Olimpíada. Tinha o Alfinete, né? Que era o corintiano, ele fazia o Agulha, que era o Flamengo. Sim, mas também que ia pros também tinha o traficante gay, cara. Goleiro. Sim. Bolina aí pra desestressar. Bolina. Verdade é cinzada, Bolina. Nessa época teve o karaokê do Pânico, né, cara? Inspirado até naquele vídeo do Marcos Castro lá do... Incrível. Boy, o karaokê do... Incrível, Inclusive, cara. O karaokê do Pânico passou no Mais Você sem a Globo saber que era o karaokê do Pânico. Real? Eu acho que teve uma época que o Mais Você, sei lá, o Louro José, ele trazia vídeo. E eu acho que foi até culpa do Louro José. Ele pediu pra passar no ar e passou no ar o negócio do Pânico. E o Louro José e a Ana Maria rindo. E você vê, é o karaokê do Pânico. Eles só cortaram a intro do karaokê do Pânico e tá lá no Mais Você. Caralho, velho. Senhora, velho. Que loucura, velho. Os caras transcenderam, velho. Então, os caras alcançando... Então, outra coisa que agora que você falou, né, uma palavra que acho que define bem, assim, muitas matérias do Pânico, muitas coisas do Pânico que acho que ficava legal, é esse negócio de missão, sabe? Eles sempre setavam uns objetivozinhos, assim, pra cada coisa que eles iam fazer, realmente isso acrescentava demais, né? Agora que você falou, a gente não pode esquecer, pelo amor de Deus. Você falou de metas, missões. O impostor,
Ah, Sim. é que eu lembrei também, cara. Não, peraí. Antes de entrar no impostor, a gente tem que falar, né, cara? Tinha as do Vesgo e Silva, tipo, eles levar a bola quadrada pro Kiko, o Vesgo entregar a peruca pra Britney Spears, cara. A tartaruga pro Schumacher, cara. Esse foi o melhor, cara. Esse foi o melhor, cara. Tartaruga pro Schumacher criou uma história ali. Não, e cara, só pra vocês terem uma ideia, o programa estava tão no auge nessa época que a fabricante que fazia esses brinquedos de tartaruga falou que, tipo, quadriplicou as vendas desse brinquedo depois disso, cara. Pra você ver como é que os caras tava no auge. E ainda aí sobre missões, teve a campanha Volta Clô. Volta Clô. Sim. Na humildade. Eles fizeram paródia de We Are The World. Sim. Que aqui sem você é só saudade. Essa da tartaruga Rubens, cara, foi engraçado porque, mano, a gente via como é que o Rubinho Barrichello era visto, né, lá fora. Mano, era muito arregaçado, né, cara? E era até triste ver como é que um piloto brasileiro tava sendo retratado. Porque, mano, os caras entregou a tartaruga pra ele, pro Schumacher, aí ele perguntou, qual é o nome da tartaruga? Aí ele falou, é Rubinho. Aí ele começou a rir. Aí os caras, caraca, Rubinho, tartaruga Rubens. Aí ele catou e botou o boné na tartaruga, assim, no boné na tartaruga. Aí um repórter que te perguntou, o que você acharia se fosse o Rubinho Barrichello, né, e tal, você quer aí falar, E eu gostaria de saber se um dia você acordasse num grande prêmio, como o de domingo agora, muito importante, e olhasse pro espelho e visse refletido no espelho que você era o Rubinho Barrichello, o que você faria? Ele falou que choraria? Ele falou que se acordasse... Ele choraria? Choraria. Você vê como é que o Rubinho era desmoralizado, cara. E ele ficou puto depois disso, né, velho? Pois é, bicho. Não, e só pra abrir aqui um parênteses, aquele negócio deles mandar a dengue pra Argentina, cara. Não, aí também foi o hoax, cara. Nossa, pode crer. Não, sim. Mas só a ideia que eles tiveram. Não, a ideia é passar absurda, aqui. né, cara? Incrível, Levou velho. uma larva Sim, pra Argentina e tacou lá. Sim, não, e aí eles foram pra Argentina, né, eles chegavam falando pra pessoa, gente, né, aqui na plantita, deixa água aqui embaixo, Era o polvilho carioca, né? Eu não lembro. Eu não lembro quem Eu não foi. lembro. Era o carioca de Lula e o polvilho de Marisa. Nossa, o polvilho de Marisa era muito bom. Sim. Aliás, 2008 teve outra coisa também, cara, que o polvilho ganhou destaque quando ele fez a Malisa, né, cara? Que aí a gente viu o potencial dele, a menina monstro. Foi no finalzinho do ano, porque aí ele deixou de ser o cara avulso que fazia a matéria e virou um integrante mesmo fixo, Sim. né, cara? Que a gente viu que ele era engraçado Porque mesmo. antes ele só tinha um personagem, que era o César Polvilho. Aí o pessoal vê, olha, esse homem é versátil, ele faz coisas. A dança da geladeira, não sei se foi nessa época também que eles tentaram emplacar a dança da geladeira, que era o Polvilho numa roupa coladíssima dançando com uma geladeira. Uma coisa que só não... Sim, foi nessa só época. não colou. Não colou. E, mano, eu acho que eles faziam de propósito, porque o polvilho ele surfava nesse hype. Eu lembro que ele tinha um Orkut, né, cara? E aí tem até uma foto dele famosa aí, que era ele com a plaquinha, um abraço pessoal do Orkut, não sei o quê. Tinha umas matérias dele que ele falava que não emplacava, né, velho? Que o pessoal criticava muito, ele ficava triste. Minhas matérias não estão emplacando. A minha avó gosta muito, não sei o quê, das minhas matérias, não sei o quê. Minha avó me elogia muito. Um abraço, vó. E, mano, era muito bom isso, A cara. Maísa disse que ficava triste de ser chamada de monstro. O negócio da Maísa a Maísa era uma criança, Não, da Maísa né? foi engraçado demais. Mas foi engraçado. O Carioca imitando o Silvio quando o Ceará não podia fazer, cara. Era um negócio assim que... Aí, e era da hora que eles brincavam com isso, que tipo, era o Carioca imitando o Silvio, aí no primeiro momento assim, o Sterbit olhava pro lado assim, né, velho? Ué, que isso? Você tá diferente? Você mudou? Aconteceu alguma coisa com você? Nossa. E aí eles faziam. Mas, mano, era muito bom. Ele fazendo voando, ele fazendo que tava voando. Ai, meu Deus, que coisa bonita aquilo ali. Também tinha que ter uma coordenação de quem fazia, porque eram duas pessoas que tinham que fazer, né? Que era pé e mão. Sim. Não, a mão era ele, o pé era outro cara que fazia. É. Mas era muito sincronizado os dois, cara. E a atuação do Sterbit era muito boa, né, cara? Que ele fazia mesmo uma menina mimada ali que ficava puta por qualquer coisa. Uhum. Já que a gente tá falando do Sterblich, foi nessa época ou não, me corrijam, o Ídolos, ou Ídalos.
Foi, O famoso cara. Foi. Sai Capeta. Sim. Aí teve o Idols, Pastor, eles fizeram na né? rua, fizeram em estúdio, só que aí teve uma época que era o quê? Era o SBT e a Record tava brigando pelo formato do Idols, e aí eles tiveram até Sim. que trocar de nome no quadro da paródia, e aí era um pastor, que o Sterblich fazia o pastor, quem que era? Era o Macedo? Não sei se era o Macedo. Ele fazia, e era o Silvio e ele, e os dois ficavam meio que brigando no meio enquanto a galera fazia apresentações. E aí teve o Sai Capeta. É dois, todo mundo sai, capeta! Sai, capeta! Esse quadro era legal, lembrei até hoje por causa disso, cara, mas esse quadro foi bom. E, cara, nesse ano o Polvilho ganhou destaque, acho que da metade, do meio pro final, né, cara? Porque no começo a galera não entendia a pegada dele, né, cara? Que ele só aparecia nos bloopers e tal, tá ligado? Tipo, e sei lá, mano, era inusitado, né, cara? Que aparecia a vinhetinha lá dele, César, Polvilho, e aí todo mundo achava que era uma matéria real mesmo, tá ligado? Porque não era... Não sei, não parecia ser do Pânico. Era César Polvilho alguma coisa. O repórter O era ação. repórter ação. É isso mesmo. Vamos partir agora pra 2009 já ou não? Bora. DJ Durval. Eita, porra! Ronaldo. Pra mim, cara, 2009 foi tipo uma retomada do Pânico. Aí foi o auge absoluto dos caras, cara. Acho que 2009 e 2007 rivaliza com os dois maiores anos do programa, né, cara? Uhum. Mas, cara, 2009, mano, os caras arregaçou demais, cara. Porque, cara, sei lá, mano, começar pelo Zina, né, cara, que começou como uma piada, como um gag de vírgula sonora, né, cara? Vírgula sonora, tipo, sei lá, os caras não tinham que colocar, botaram ele fazendo Ronaldo. Aí eles começaram a ver, começou a variar, começou a colocar, tipo, o Zina fantasiado. E aí virou um sucesso, né, mano? Uhum. E aí eles tiveram a ideia de trazer o Zina pro programa. E aí, cara, puta, aí foi só sucesso, cara. Nesse ano teve também a Marília Gabi Gabi Herbes. Então, eu acho que foi nesse momento, o começo aí, né? Porque aí depois vão ter outros quadros. Mas aí o começo onde o Pânico começou a querer... Na verdade, eu acho que ano passado, no ano anterior, em 2008, começou com isso. Mas nesse ano mesmo, com o quadro da Gabi Herpes, que eles começaram a abraçar essas piadas infame, sabe? Os trocadilhos. Então era sempre entrevistando alguém pra fazer algum trocadilho. Começou aí. E tinha o Sterblich, ele de Michael. Maravilhoso. Eu ia lhe chamar demais. enquanto corria a barra. Boa noite, Moraes. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu falei boa noite pra você, Moraes. Corria a barca. Moraes Moreira. O Ceará, mano, que até o Pânico criou um negócio, cara. Ninguém fazia aquela imitação. Aí os caras do Pânico faziam, e a galera começava a imitar a imitação dos caras, né, velho? E começou aí, uma né? Gabriel foi assim. Sim, velho. E, cara, esse ano foi um ano de muito brilho, cara. Porque teve coisas, tipo, sei lá, cara. Continuou o quadro da Amy House, eles fizeram um quadro do Mario, cara. Não sei se vocês lembram. Era maravilhoso. Que Mário? Eles no mercado, cara. Sim, sim. Do Mario, e aí no final do. Que ruim, cara! Não, aí no final, eu lembro que no final do quadro o Mario se ferrava. Que né, Mario? O Mario sempre se lascava. Sim, e tinha acho que era uma paniquete fantasia de Peach e um cara vestido de Bowser, ele se só um jacaré, só. Era uma fantasia de jacaré aleatória. E aliás, falando de games, esse ano também teve o Destruidor, que era os caras do Street Fighter, né, cara? Sim, destruindo o carro, né? Também era legal. Tá ligado. Mano, teve muita coisa em 2009. Tipo, mano, o Vesga Steel, eles na missão pra levar a bola quadrada pro Kiko, cara, e quando eles conseguiram, cara. Uma pelota quadrada!
É melhor que a Pandê. Kiko gostou demais deles, né, cara? Pagou um pau pra eles, né, velho? Sim. Eu me pergunto como que ninguém pensou nisso antes. Pelo Sim. amor de Deus. Ninguém pensou nisso antes. Ah, cara, nessa época cara já tinha mandou. põe a imagem do cavalinho aí, cara, dando coice. É verdade. Sim. Aliás, galera, esse ano também teve um impostor, cara. Que, mano, esse impostor aí só deu certo, tipo, no começo, porque que o Zuckerman não era conhecido, né, velho? Sim. Depois que ele ficou conhecido, começou a dar ruim, né, mano, as matérias. Isso que é foda. Pois é. E, cara, foi legal aproveitarem o Zuckerman, porque ele tem essa cara de pau de conseguir convencer também as pessoas. Porque no começo o pessoal, né, tem esse negócio da dúvida, tipo, e aí, é real ou não? Estamos falando do Pânico, é real ou não é? Pode ser migué, e não era migué. O negócio era true. O peão continuou rodando ou não continuou rodando? Esses Pois mistérios assim que o Pânico Mas- deixa, né, cara? Mas o primeiro foi da hora, que é... Ele invadiu a São Paulo Fashion Week e passou como se fosse o dono da marca. Sim, sim, o dono da Ele marca, fosse o cara. dono da marca. Ele só pegou alguma coisa que tava ali, colocou no pescoço e falou, é o dono da marca. E aí os jornal replicando que é o dono da marca e tudo mais, e ele falou, caraca, eu consegui, bicho. Conseguiu. E, mano, deu certo acho que umas 4 vezes mais, né, cara? E aí começou a dar errado, né, cara? Porque ele já tava famoso. Aí teve uma que o Marcelo Tais que aguentou ele ficou puto pra caralho, velho. Marcelo Taz, eu não lembro. Lembra que tipo, ele foi entregar uma premiação e ele foi com uma barba e um óculos. Aí o Marcelo Tais viu que era ele, passando o troféu pra ele entregar, e falou, ó, o impostor, não sei o que. Aí ele ficou mó triste, tá ligado? O impostor pensa que ninguém conhece ele, é impressionante. Ô, impostor, pô, tá ficando manjado. Ah... Não, e nessa época também, cara, que foi, mano, acho que você vê como é que os caras estavam no auge, né? Que foi o Amaury Dumbo, né? Com o Fred Mercury prateado. Sim, Como eu maravilhoso. adorava aquilo ali, velho. Meu amigo! Mano, o Eduardo Sterch, mano, tipo, na vida pessoal dele, o cara é um babaca e tal, mas, mano, o cara era gênio demais pra fazer aquilo ali, cara. E a dupla que ele fazia, né, cara? Aquele cara lá, aquele Maquilele, mano. Eu gostava que, mano, prateado. sim, que o Maquilele era um escada genial pra ele, pras piadas, cara. E eu achava isso foda, velho. Sim. O Maquilele, e o próprio Carioca imitando a Mauri Júnior, né, cara? Que aí começou a tendência, né, que eu falei agora há pouco, dos caras imitar a imitação dele, né, cara? Sim. Cara, mas o Ritalito, você falou aí que o Eduardo Sterblitch era um babaca nos bastidores, né? Mas às vezes ele era babaca ali mostrando no Pânico mesmo, cara. Naquela competiçãozinha lá que ele fez contra o Gui, que ele foi lá e beijou a mina que o Gui tava afim, cara. Sim, cara. E a perseguição dele com a Antônia Fontinelli. Sim, cara. Foi tipo, o maluco foi tipo o Dio ali, né? Sim. Exatamente. Ele ficou muito estrela, tá ligado, mano? Tipo, porque ele fez muito sucesso, ele ficou muito estrela. Sim, foi muito rápido também. Foram poucos anos. E o Christian Pior fala, né, mano, que ele ajudou o Sterblitch a entrar no Pânico, né, cara, que ele tava nos 10 necessários e tal, e tava numa situação ruim. Ele falou, contrata ele, faz a repórter de experiência aqui no Pânico. Ele começou a fazer sucesso, e ele começou a pisar nos caras que ajudou ele, tá ligado? E aí é foda, mano. Mas, mano, não dá pra negar que o cara tinha talento também, velho, pra fazer essas coisas, velho, porque Não, com certeza. a expressão corporal do cara é absurda, velho. Ele fazer, Dança do grilo. Tô vendendo grilo, tô vendendo. Sim, e Dança do grilo, ele, tá correndo. ele indo atrás do Toninho, cara. Toninho! Eu vi inteira a saga de Toninho direto e eu gosto muito de um episódio em específico que na cara do Sterblitch dá pra ver quando a saga tá rolando já, né? Que eles descobriram o cara e tudo mais. Eles pegaram um momento de 12 minutos e repartiram em 4 matérias, porque o pessoal gostou, achou legal. E aí, a Mauri Dumbo fala, vai lá, pega uma bebida pra mim, né? E manda o Sterblitch pra uma porta. E ele vai lá, bate, abre a porta, não sabe o que tá acontecendo, sai o Toninho. E ele completamente desconcertado. não esperando a cara de desconcertado, de ficar, Toninho, você
você tá aqui? Mano, e o Toninho não ria, cara. Mano, ele fez Não todos ria. os seguranças rir, tá ligado? E só o Toninho que não ria, cara. O Toninho era um negócio, meu. Inaugurou, não pode rir, cara. Tinha um segurança que tinha bigode, ele falava que era o pai dele, aí ele ia lá e falava: Papai fuzil! Sim. Papai fuzil! Papai fuzil? Papai fuzil? Papai fuzil, papai? Papai? O segurança não aguentava, velho. Não tem como, cara. É aquilo ali zuretando no teu ouvido. Tipo, você é liberto caso você rie. E aí, meu, eu vou rir, meu. Mas era engraçado também, né? Mas o Não, Toninho, era sei lá, maravilhoso, cara. o Toninho era uma pessoa que fazia meditação, que não é possível aquilo ali. Mano, não. eu não acredito, velho. Eu não acredito. Eu até hoje acho que sei lá, ele falava outro idioma, ele não era brasileiro. Porque, mano, não dá, velho. Não, tem a teoria que ele era cego e surdo, cara. Só assim pra ele não dar risada. Pode ser. Pode ser, tem isso também. Ele era um eu tô robô, triste, tá cara. ligado? O Toninho era um robô e a gente não sabia esse tempo Putz. todo. Agora Assim fica como peso na consciência de Sim. rir. Sabe aquele filme do O Grande Dave? Acho que foi o último filme que o Ed Murphy tentou de fazer e emplacar ele dirigindo, mas não foi muito bem, que ficou uma bosta, né? Desculpa aí se você gosta de O Grande Dave. Sim, sim. Então, o Grande Dave é basicamente isso. O Toninho era como se fosse uma nave controlada por pessoas bem pequenininhas que, na realidade, era um robô. E ele não ria porque as pessoas falavam: não, tô de saco cheio de um homem prateado. E acabou. É isso aí. Essa é a minha teoria. Inclusive a data bate, né? Assim, pra teoria, né? 2008 ali é mais ou menos. Pode crer. Caramba. Olha aí. Sim. Sim. Olha aí. Mentes explodindo aqui. Porra. Mind blow. Mind blow. Aí. Falando em 2009, né, cara? A gente tem que abrir um bloco agora só pra falar dele, né, cara? Momento Ronaldo. Ronaldo. Que brilha muito, Ronaldo. Ronaldo. Usina, né, cara? Sim. Zina. Porque, cara, eu falei dele no começo desse bloco aqui, falando de 2009, mas, cara, esse foi o maior, né, cara? E, cara, porque, tipo, começou como um gag, né, uma vinhetinha nas matérias dele falando Ronaldo, igual como tinha outras, né, cara? Tipo, sei lá, que bom, essas outras gags, né, cara? Sim. Não, inclusive, eu não sei quem vai editar, mas quem for editar esse vídeo, por favor, coloque as vírgulas sonoras, Sim, coloca eu só só essas vou do colocar Pânico. as do Pânico. Ambientalizar. Só as do Pânico. Sim. E aí, cara, o Zina, e aí ele fez tanto sucesso que os caras do Pânico começaram a ir atrás dele, né, cara? Acho que foi num jogo do Corinthians, né, cara, que ele falou isso. Que ele falou Ronaldo, perguntaram que o Ronaldo tava indo pro Corinthians, né, 2009. E aí perguntaram o que eles achavam o que ele achava do Ronaldo tá jogando no Corinthians. Ele respondeu: Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Brilha muito no Corinthians. E aí, mano, ele fala de um jeito muito engraçado. Sim. E aí os caras foram atrás dele, acharam ele lá na favela da Churupita. E aí, mano, trouxeram ele pro programa e começaram a fazer matérias com ele. E aí, mano, o cara era uma máquina de lançar, tipo, frase, como é que fala? Bordão, né, cara? Aham. O cara era uma máquina, velho. Tipo, ele fazia muito, cara. Não, ele tinha muita coisa. Não era os bordões, era os salves que ele mandava. Os salves era o momento da matéria. Vou mandar um salve. Pra quem que você vai mandar o salve? Vou mandar o salve. E aí começava. Sim. E era engraçado ele mandando salve, que ele falava uns nomes aleatórios e o alfinete ia comentando em cima, tipo, sei lá, cabeça de prego. Aí o alfinete, esse aí é meu primo. Era engraçado, cara. Não, o Zina sozinho ali já fez mais que o Zorra Total no inteiro dele. Sim, sabe? cara. Era uma máquina. Era uma máquina, e era maravilhoso, cara. E aí tinha um olho de Tandera também, que era ele ficar sem piscar. Mas anos depois, algum tempinho depois, foi descobrir, né? Porque ele conseguia ficar com o olho arregalado por tanto tempo. Daqui a pouco a gente fala isso. Porque, mano, era muito bom, porque ele era espontaneamente engraçado, né, cara? E ele fazia matéria do jogo do Corinthians, né, com o Alfinete e com a Sabrina Sato. E aí eu lembro que, cara, teve o... Porra, cara, eu tô lembrando agora, ele teve o Churupitas Farm, cara. Churupitas Farm. É o que eu ia falar, porque dentro do Churupitas Farm, inclusive, já fazendo ping-pong, o Toninho, ele foi contratado pelo Pânico pra poder fazer parte do Churupitas Farm.
Sim. Um elenco de peso. Não, teve o primeiro Churupitas Farm, né, cara? E o Zina era tipo, o cara era colocado como um rei, né, cara? E os caras faziam matéria na favela que ele morava e, mano, ela tinha uma parte de figuraça, né, cara? Tinha um cara que era o Michael Jackson, tinha uma parte de figura. E aí eles começaram a fazer. A explorar isso, né, cara, usar no programa e tal. Eu lembro que o Zina ganhou uma casa também, né, velho? Lá na Churupita, os caras reformou a casa dele, construiu certinho, deu um monte de coisa. E, mano, ele no começo ele fazia só as matérias, ele ganhava um cachê, né? Aí, mano, eu lembro até hoje do dia que ele foi contratado pela Rede TV mesmo. Foi o Amilcar, ele foi pro palco lá. O Amilcar chegou com um contrato pra ele assinou na hora. Foi contratado mesmo. Mano, o maluco tava explodindo, tá ligado? E aí, mano, acho que foi em 2010, né, cara? Ele foi preso lá e tal, e começou a bola de neve, né, cara? É que aí virou matéria na Record e nas outras emissoras. Aí, meu filho. Mano, eu lembro que, tipo, na primeira vez que ele foi preso, né, o Pânico até, mano, foi preso, tudo bem, você errou e tal, vamos tirar uma segunda chance e tal. Beleza, ele voltou. Aí, mano, acho que na semana seguinte, ou depois de 2 semanas, ele foi preso de novo, tá ligado? Com porte legal de arma e a crime inafiançável, né, mano? E aí, porra, aí rodou e aí o Pânico esqueceu ele, né? Cara. Não, com isso conclui-se que ele é um cara que gosta muito de dar tiro, né? Não importa qual. Exatamente. Foi a época que tava cheio de matérias, começando com humorista do Pânico. Sim. Pode crer. Mas, vamos falar do primeiro, né, do Churupita. Vocês lembram do elenco? Teve 2 Churupita, né, cara? Nossa, o elenco, além do Toninho, eu lembro que tinha a Marlene Matos e o resto é um breu pra mim. Vovó da Fiel. Vovó da Fiel. Tinha eu sei que é o Alfinete, cara. Como ele é calvo, os caras botaram ele pra fazer o Brito Júnior, cara. Ele ficava puto, mano. Eu lembro que teve o garoto Xuxa, cara, que era um cara que fez aquele vídeo lá do Xuxa lá. Mexeu com a Xuxa, mexeu comigo. Caraca, eu esqueci o nome dele, mas eu preciso de um companheiro. Quem que é esse não, cara? Esse é no próximo, né? No próximo reality. É no próximo? Tá bom. Mas nesse aí teve também uma mina que era tipo a Geise, parodiando a Geise Arruda, cara. Que era uma mulher gigantona com um vestido rosa, tá ligado? Ah, nossa, Geise. Velho do céu, era cada uma que os caras pegavam, velho. Sim, aí eu tô vendo aqui, teve o Chupla, né, cara? O Maurício Manieri? Maurício Manieri participou. Caramba, velho. Ah, não, era um cara que imitava ele, cara. Ah, tá. O Maurício Manieri. Eu sei, caraca, o Maurício Manieri tava tão embaixo que ele... Ó, vamos lá. Não é de duvidar, hein? Não é de duvidar. Eu também não duvido, não. Aí na segunda edição, caraca, os caras não botam direito no Wikipedia, mano. Porra, aí é foda. Que surpresa. Caraca, velho. Caraca, a Churupita Farm tinha um elenco bom pra caralho, cara. Ó, a primeira, né, cara, foi a Amy Winehouse lá do Pânico. Sim. Michael Jackson lá da Churupita. A Juju Salimene, só que tipo, ela ficava pelada com uma tarja, tá ligado? Tipo o biquíni dela era uma tarja em cima e embaixo. Sim. Isso eu lembro. Aí tinha um cara que era uma paródia do Dentinho, cara, que isso? Caralho. Paródia de quem? Do Dentinho? Falou Dentinho. A paródia do Dentinho foi alguma coisa pra alfinetar a Mulher Samambaia? Porque os dois... Eu acho que foi, cara. É verdade, os dois né? Tá certo, eles são casados, né? Aqui, ó. Aí teve Zé Bonitinho da Churupita, que era outra figura da Churupita, né, cara? Que elenco, não, era um elenco bom. Não, era um elenco bom, legal. Cara, não é zoeira não, mano. Aí teve a segunda edição já sem o Zina, né, porque a primeira fez maior sucesso do caralho. E, não, aí a segunda teve já o Toninho, que eles contrataram. Mano, caralho, mano, eu tô vendo aqui, mano, o Alfinete ficava igual o Brito Júnior, cara, não dá não, velho. Não, era parecido, tá ligado? A carequinha ali... Sim, cara. Caralho, aqui, ó, primeira edição, que os participantes. Zé Bonitinho, Sabrina Sato tava, Dentinho, que era uma paródia do... Não. Ah, não, cara. Puta, o Dentinho não é... Não, pera aí. O Dentinho não é isso que a gente tá pensando, não, cara. O Dentinho era um cara... Era aquele cara do vídeo da internet, tá ligado? Que caiu bêbado e quebrou o dente. Quebrei meu dente porque eu fui babaca. Eu tropecei na calçada e caí sozinho.
quebrei o meu dente, só isso. Meu pedaço de dente tá aqui. Ah, nossa! Nossa, velho. Nossa, Sim. velho. Sim. Aí tem as Paniquetes, né? Juju, Nicole, que entraram como uma dupla, aí veio a Piu Piu também, que era outra Paniquete, o Chupla. Sim. E um cara parodiando o Maurício Manieri, a primeira edição. Aí teve a segunda, né, cara? A segunda eu acho que é a melhor, cara. Porque a segunda acho que a gente lembra de mais coisa. Tipo, teve o Charles Henrique, cara. O Charles Henrique Sim. Pédia, pode crer. Ele entrou no Pânico nessa época aí também. Ô, Sabrina. Quero avisar a Sabrina. Ô, Emílio, me convence, Emílio. Me convence. E Eu acho que era... o Pitas Farm 2, né? Foi em 2010 que os caras fizeram, cara. Sim. Caralho, cara. Porra, essa mulher comendo uma... O quê? Porra, mano, tem muita coisa boa, cara. Você tá achando muita coisa aí. Não, é que eu tô distraído, cara, porque tá muito maravilhoso isso aqui, cara. Porque eles estão fazendo como se fosse a apresentação da Fazenda da Record, cara. Aí chega os participantes, os caras rando do caralho, mano. Sim. Sim, é tipo... Que nem é na Que Record, nem né? na Record, exatamente. Tipo, na primeira edição teve aquela mina lá que arrumou os dentes lá, cara. Não lembro qual era o nome dela. Ah, nossa, Solange, não era? Acho que era Solange. Solange. Ela arrumou os dentes e tal. Que ela ficou a cara da Márcia Goldschmidt. É. Aí, Igual, ó, na 2010 já tá o Toninho. Os caras contratou. Mano, o Toninho já chega sério pra caralho no bagulho, mano. Garotas de Ibiza, né, cara? Tem as Paniquetes mesmo, né? Tudo pelada. Os caras não tinham nem vergonha de apelar, mano. Aí tem o Chupla de volta, porque, né? Elenco barato. Sim. A vovó da Fiel. Naim. Caralho, mano, Naim. O Naim, caralho, Naim. Dá o seu coração. Os caras. Naim. Cara, os caras metem umas mulheres random, tá ligado? Só pra ter mais gostosa. Aqui apareceu as trigêmeas. Tá, só fazendo uma retificação aqui, uma correção. O nome da mulher não era Solange, era Gorete. A Gorete da Silva. Gorete, sim. E na época teve até matéria que ela foi demitida porque ela ficou bonita. É. Botou dente. Ficou Teve bonitinha. uma. É a Globo reversa, né? Teve um integrante também que é o Tigrinho, cara. Pra quem não lembra do Tigrinho, é aquele careca que participou. O Pânico tinha aquele quadro também de levar os bêbados pra balada quando deu aquela lei lá de não poder dirigir bêbado, né, cara? Você vê como é que o Brasil é adiantado, né, cara? Os caras têm que criar uma lei depois de anos pro povo não poder dirigir bêbado, né, velho? É interessante que essa lei funcionou muito bem nos primeiros anos. Aí depois, cara, não foram levando, efetivando ela, né? Aí foi voltando os crimes todos. Sim. Foi aquele... Mano, é foda, mano, porque essa lei não adiantou de nada, né, cara? Porque o Brasil é um país incrível. Deu aquele susto na galera, assim, de primeira. Sim. E depois foi voltando. Teve esse quadro aí dos caras levar os bêbados pra casa, né, cara? Aí teve esse Tigrinho que se destacou como o cara mais bêbado de todos, né, cara? Que o cara, ele tava bêbado, tava loucão, os caras tava levando ele pra casa, ele doidão, falando merda. E o cara catou e do nada tirou uma garrafa de bebida e começou a tomar dentro do carro, tá ligado? E eles levaram ele. Aí teve a Índia, né, cara? Tipo internet. É tipo internet? Sim. Mulher Arroto. Mulher Arroto. Velho, um elenco de primeira. E aí, uma outra integrante, cara, que chega é uma cachorrinha, uma pug, cara, com o nome de Sofia. Ela é apresentada como participante mesmo. Caralho, o Toquinho, cara! Tipo, mano, peraí, os caras cobriu o Toquinho de pelo, tá ligado? E colocou aqui, pequeno mini lobisomem. Origem da lenda, cara. Ai, pelo amor de Deus. Eu tive que abrir aqui também pra poder ter o recurso visual que sinaliza. É o Charles Henrique já tava no auge também, né, dele. E a outra, cara. Henrique Cristo, mano. Os caras conseguiram levar o Henrique Cristo, mano. Aí eu lembro que o Henrique Cristo nessa época, cara, ele teve uma exigência que ele tinha que dormir nessa casa. Ele tinha que dormir perto do teto, tá ligado? Porque ele falou que ele precisava ficar perto do pai. Do pai. Meu Deus, cara. O Henrique Cristo é todo cheio de mene também, né? Sim. Cara, antes dele morrer, ele vai chegar pra todo mundo, vai revelar que era zoeira desde o início. Sim. Será? Não, mas... Sim, provavelmente. Será? Né? Meu episódio favorito aí do Vesgo e Silvio foi quando eles levaram o Henrique Cristo acho que pro Hop Harry e pro Play Center. E aí eles levaram ele pra aquele castelo do terror.
Castelo do Horror e no final tinha o Toninho do Diabo. Sim! E aí eles fizeram uma disputa de boliche com os dois, cara, pra ver quem era o melhor, tá ligado? Velho do céu. Que cara, coisa e uma boa, figura, né? um integrante do Churros Pizzas Fire que a gente tem que abrir agora um parênteses, cara. Antônio Nunes. Antônio Nunes! Os caras contratou o Antônio Nunes, cara. Ah, eles conseguiram, né? Porque eu lembro que teve uma época que tava todo mundo procurando, cadê o Antônio Nunes? Qual que era o nome dele, né? Porque todo mundo conhecia ele como Antônio Nunes. Sim. Porque, cara, mano, os caras fizeram aquele bagulho de Antônio Nunes dar um tapa na perna. E aí, mano, aí começou aquela que a gente falou, né, cara? O viral do pânico que começou a sair pra nossas escolas, né, cara? Porque se tornou insuportável isso, cara. Na época também do Boiola. Boiola. Época do Boiola. Quando começou a entrar insert de editores no Pânico. Os editores botavam e colocavam as coisas. Não, mas isso já vinha de antes, né, cara? Mas aí começou a ser ser o recurso mais frequente, né, cara? Uhum. E aí o Raimundo falou aí do preciso de um companheiro. Eu preciso de um companheiro. No ano seguinte, né, cara? Não, no mesmo ano, foi 2010. Eles fizeram já. Foi no mesmo ano. Caralho, foi no mesmo ano. Caralho, foi tipo o Big Brother mesmo, 2002, tá ligado? Teve 2 edições. Que aí eles fizeram o Churupita Farm 2, né, cara? E fizeram o Big Biba Brasil. Big Biba Brasil. Que era um reality cara, parodiando o Big Brother Brasil, que teve os 2 homossexuais lá, o Serginho e o Dourado. Serginho O quê? Serginho e o de César, né, cara? O Serginho Dourado. Oi? Não, o Dourado não. O Dourado foi o campeão ali, o maior campeão do Big Brother, cara, o maior jogador. É, o maior jogador. Ele apontou pro Bial e o Bial ficou com medo. Sim, Bial, cara. E, mano, nesse ano, cara, eles fizeram essa paródia aí, cara, e era engraçado porque os caras levou, tá ligado? Um monte de gay assumiu, levou o Christian Pior, levou o Eu Preciso de um Companheiro, que eles contrataram mesmo esse cara, levou o Garoto Xuxa, e aí, mano, eles colocaram o Bola pra fazer o Dourado, o Sterbert pra fazer o Serginho, o Carioca pra fazer o de César, e o Ceará, mano, fazer o Pedro Bial nessa paródia, cara. Sim. Tinha outros, mano, e era um elenco fudido, cara. Tinha outros também, cara, que fazia. E, mano, tinha um cara que imitava a Xuxa, cara, Xuxete. Peraí, que imitava a Xuxa mesmo em voz ou em. Em voz, cara, só em voz. Em voz? Em voz, só que ele se vestia de Xuxa, mas não ficava não igual, mas a voz era igual, cara. Ah, eu acho que eu tô ligado quem é. Eu acho que eu tô ligado. Ele se encontrou com a Xuxa fica, meu Deus do céu, sua voz é igual a minha. E é tipo um cara. Caraca, como assim? Que loucura. Oi, beijinhos e beijinhos. E é engraçado demais, cara, porque começava a ter as picuinhas, né, dos homossexuais lá nesse reality, né, cara? Tipo, o garoto Xuxa tretando com o cara que imitava a Xuxa, cara. Foi um dos melhores momentos desse bagulho, velho. Eles não botaram Bolinha nesse meio aí também, não? Se não me engano, o Bolinha tava também, cara. Caralho. Não, era bom demais o Bolinha interagindo com os caras, cara. Aquele jeito grosso. Teve um dia que o Bolinha falou, o cara fica falando aí que eu sou gay, mas eu não tenho nada de gay. Eu tenho um pitbull, coisa que eu acho que um gay jamais teria. Eu malho, eu deixo minha barba assim, coisa que um gay jamais ia ficar assim. Ele sempre ficava se justificando, era engraçado. Eu lembro que o Vesgo, cara, eles começaram a tretar e aí o Bolinha falou que essa treta foi real mesmo, né, velho? Nossa. Não, o Bolinha falou até numa entrevista que essa era uma das tretas reais, né, mano? Que eles tretavam. E aí, mano, eles fez uma vez que o Vesgo foi na casa dele, tá ligado? No domingo ao vivo, na casa dele, tá ligado? Eu acho que eu tô ligado. Sim, mano. E aí eles começaram a implantar coisa, que os caras falavam que ele era argentino. Aí eles falaram, vamos lá na casa do Bolinha, vamos ver não sei o que. Eles abriram o guarda-roupa, um monte de camisa da Argentina. E agora vamos ver não sei o que. Vamos abrir aqui pra ver o guarda-roupa do Bolinha. Oxe, um monte de foto do Rick Martin aqui, sem camisa, que isso, Bolinha? Mano, os caras eram foda, velho. Os caras não tinha noção, né, velho? Porque. Não, os caras pegavam no pé do Bolinha, cara. No pé do Bolinha, eu acho que não só no pé. Foi nessa época, a Ariadna, era a Ariadna do BBB? Foi em 2010? Foi 2011. 2011. Foi 2011, né? Foi aí que pegaram mais no pé do Bolinha. Sim, pegaram muito no pé dele. E, mano, os caras usavam o Bolinha porque o Bolinha pegava muito no pé do Bola, né, cara? Aí eu lembro que, tipo, quando no final do ano, né, completou um ano, acho que foi um ano do quadro do Bola lá, né, cara? O Bolinha chegou com o bolo de aniversário, né, pra dar pro Bola. Aí ele tacou o bolo de aniversário no Bola com as velas tudo acesas, né, mano? Aí o Bola falou que queimou ele. Aí o Emílio Catão falou, você faz essas maldades aí com o Bola?
Mas agora a vingança vai ser com você. Você vai ter que lutar aí com uma lutadora de MMA profissional. Aí os caras arrumaram, mano, a Túlia Gadelha pra lutar com ele, mano. Nossa, esse foi. Começou aí esse negócio do Pânico querer resolver as coisas. Na verdade, não começou aí, porque eu lembro que lá atrás teve o Vesgo contra uma lutadora na época que o Pânico ainda fazia essas coisas na praia. Não sei se vocês lembram dessa época que a Rede TV tinha um caminhão e levava esse caminhão quando era coisa de frio, era inverno, levava o caminhão para Campos do Jordão, quando era calor, levava esse caminhão para Guarujá. E aí eles faziam programas ao vivo de lá. E aí o Pânico fazia esse negócio. E, nossa, eu lembro, eu só esqueço quem, mas foi o Vesgo contra outra pessoa. E o Vesgo tomou um couro dessa mulher. Teve uma época também que o Vesgo fazia desafio de braço de ferro, né, cara? Teve... ele ganhava de todo mundo, né, cara? Acho que foi nessa época aí mesmo. Foi bem por aí. Sim. E aí, tome bolinha. Não, o Bolinha tomou um couro da Túlia dele, né, cara? Que eles fizeram até a preparação pra tentar ser justo com ele e tal. E ele tomou um couro da Túlia dele, né, cara? Porra, né? É profissional, bicho. Ele também. Não, é profissional. Mas, cara, esse ano foi bom pra caralho também, cara. Teve eles na Copa, né, cara? Cala a boca Galvão, eles lá no meio da Copa com a faixa. E aí aquela vinheta, surgiu a vinheta, né, do Dunga Burro, uns africaninhos lá. Dunga Burro, Dunga Burro, Dunga Burro, Dunga Burro, Dunga Burro. Dunga Burro, Dunga Burro. Eu gosto, essas coisas de pedir pra gringo repetir. Sim. É bom demais. Então, aí já é material garantido. Repete Dunga Burro, Dunga Burro, Dunga Burro, Dunga Burro. Maravilhoso. Mano, e aí eu lembro que eles foram cobrir a Copa e, mano, eles passaram o maior aperto lá na Copa de 2010, né, cara? Que era na África do Sul, tá ligado? Uhum. E aí quando eles voltaram, eu lembro que a equipe inteira, né, voltou com eles, os caras falaram, a gente tava num apartamento só lá, todo mundo junto, não sei o que, comendo mal, todo mundo aqui passou a noite inteira no avião sem dormir, não sei o que. E aí, mano, os caras meteram, sabe quem, mano, pra recepcionar eles? O César Polvilho vestido de Serginho Malandro gritando, e aí, não sei o que. Agora vocês vão pra fazer a matéria não sei aonde, no outro país mal, vocês vão agora pegar avião e ir pra outra matéria. E, mano, os caras mó irritados, mano. Aí acho que o cameraman, mano, perdeu ali e começou a falar, e aí, mano? E aí? Não, e aí, mano? E aí, mano? E aí? Sim! Nossa, foi isso mesmo, pode crer, cara! Nossa, agora eu lembrei, ele botou eles na van, que eles só iam mano, os caras tava cansadão, mano. Ir pra outra coisa. Aí eles falaram, vocês vão agora pra emissora que vocês vão falar lá com o pessoal lá, pegar as coisas de vocês e já vão pra outro país fazer outra matéria. Aí os caras perderam a linha, mano, porque os caras estavam cansadaços, tipo, moído mesmo, né, mano? Tanto que os caras nem riram na matéria, tá ligado? Não, tipo, essa trollagem foi true, porque os caras foi pego mesmo. Eu lembro, nossa, esse câmera tava muito puto. Ele virou meme depois, dentro do Pânico. Depois virou, e aí, virou, mano, e aí? O gag. É foda, velho. Nessa época aí foi muito bravo, cara. Quadro foda, cara. Cinturinha do Zeca, cara. Nossa, esse foi bom. Esse foi legal. Cara. Era o Vesgo e o Bola? Era isso? Foi. Mano, o Vesgo eu tô vendo tinha aqui, que engordar, cara. E o Bola tinha que emagrecer. Sim, 2011, tá ligado? E era pro Bola emagrecer, o Vesgo engordar, né? Pra ficar com o tamanho do Zé Camargo, cara. E eles usavam um macacão gigante, né, cara? Pra cobrir o corpo deles pra não mostrar, tá ligado? Sim, eu lembro que eu tenho mais na memória as doideiras que faziam pro Vesgo engordar. Então era o Bolinha pegando uma forma gigantesca, vários hambúrgueres e fazer uma lasanha de hambúrguer pro Vesgo comer, ele tinha que comer tudo. Aí na outra semana falou, o pessoal tá falando que você tá se alimentando muito mal e tudo mais, então a gente vai dar pra você alface. Aí pegaram não sei quantos tipos de alface, mas quantidade estúpida de alface pra ele comer, e ele tá entuchando alface, e o alface querendo voltar, pelo amor de Deus. Mano, eu lembro que esse aí foi bravo, cara, foi bravo. Porque aí eles começaram com aquelas zoeiras, né, cara? Falou que ele ia ganhar um carro, né, cara? Quem conseguisse ganhar o carro. Sim. Mas qual que foi a parada no final? Teve uma brochada, não foi? Ele ganhou no final era um carrinho miniatura. Era isso mesmo. O Vesgo ganhou, tá ligado? E aí, mano, o Vesgo tirou a camisa, ele tava gigantesco, cara. Mano, e o Bola tava todo murcho, né, mano, depois. Sim, o Bola falou que ele ficou mal-humorado pra caralho, porque ele só comia salada, tá ligado? Salada e coisa saudável, tá ligado? Ia comer um bife, não podia pôr sal. Os caras ficavam mó rígidos com ele.
E não deu bom. Olha aí, o Vesgo ficou com uma barriga. Eu lembro que essa foto do Vesgo com a barrigona ficou capa de... Não capa de revista, mas lembro que foi jornal, rodou. Foi icônica, cara. Ficou icônica, pois é. E aí, cara, eu lembro também agora de... Eu não sei se é 2010 ou 2009, que tinha um jornal ao contrário, né, cara? Que era o Emílio que fazia com o Sterbert. Cara, é uma coisa que eu ia falar lá atrás, que eu esqueci de falar, que... São raras as participações do Emílio que não sejam locução e apresentação. E em todas as coisas que o Emílio bota a mão pra poder fazer atuação também, né, outras coisas, são quadros muito bons, que às vezes só não tem muita vida. Sei lá se o Emílio fica só de saco cheio e não faz. Mas, por exemplo, o Jornal ao Contrário, sei lá, durou 5, 6 edições, mas foi muito genial. Sim, cara. E era muito bom. E ele fazia, cara, por causa que ele com o Sterbert faziam juntos, né, cara? Porque eles tinham mais facilidade de falar ao contrário das palavras e ficar mais entendível, né, cara? E, mano, ficava muito bom, cara. Tinha horas que eles conseguiam falar, tipo, as palavras perfeitas. Tipo, eles iniciavam falando boa noite ao contrário, cara, boa noite, oi, boa noite, oi. E ficava perfeito, tá ligado? Boa noite, boa noite. Eu sou Bigode Grosso. E eu sou Bigode Fino, fino. Começar agora o Jornal ao Contrário. Etion Naob. Eu lembro porque eu fiz uma parodiazinha também do Jornal ao Contrário. Boa noite ao contrário, eu sei que é Etion Naob e é isso que eu lembro. Boa noite. E é muito difícil fazer, cara. Muito difícil. Sim. Até pela entonação, né, cara, fazer, tá ligado? Tem que falar, tem que botar a entonação do começo no final, aí fica mó difícil, cara. Então, o ideal pra fazer isso é você gravar normal, botar ao contrário e escrever ao contrário como soa. É muito muito estranho, né, cara? Sim. E 2010 acho que só isso, né, cara? Acho que foi isso. Ah, teve 2011 ou 2010 o Afogar o Ganso? Afogar o Ganso. Afogar Putz, o Ganso. Eu não lembro. Eu lembro que antes teve aquele lá de pegar o peixe, né, cara? Que era outro hoax do Pânico, né, cara? Que a pessoa pulava de bungee jump e pegava o peixe. Era outro hoax deles, né, cara? Ah, nossa. Sim. Pode crer. E aí aquela icônica frase do Bola de jogar o pão, né? A frase do Bola que ele grita: joga o pão! Joga o pão! Ah, sim. Sim. Então vamos partir já pra 2011, né, cara? Que é o último ano na Rede TV, né? Sim, só pra gente não esquecer nessa época da Rede TV, a gente tá esquecendo de um que é José Toalha. José Toalha! Sim, José Toalha. Sim. A gente esqueceu de falar José Toalha, que... Aí, ó, que era outro que... ou não... infernizou a vida da gente, cara. Era uma toalhada na raba terrível. Não, cara, na escola, velho. Na escola tinha gente que levava as toalhinhas na mochila, cara, pra dar nos outros, cara. Era foda. Nossa! Então falando de 2011 agora, né, cara? Acho que foi o último ano da Rede TV deles, né, cara? Que aí começou a ter os problemas deles de não receber na Rede TV, né, cara? Mas nesse ano teve um quadro, cara, que foi muito bom. Acho que foi o maior deles, né? E novamente, de novo, falando isso, que o Carioca começou nisso de imitar pessoas que ninguém imitava, a galera imitava a imitação dele. Começou, cara, o Jô Suado, cara. O Jô Suado, Que ali, mano, muita coisa boa surgiu dali, né, cara, do Jô Suado. Mas também durou pouco. Durou pouco. Aí teve os caras meteram ali aquele Marcelo, o Glu-Glu, né, cara, que era o novo Glu-Glu deles, o Glu-Glu japonês, pra fazer o Alex. Olha! É verdade. O Alex, nossa, era bom demais, cara. O Jô Suado tinha tantos personagens. Assim, ali foi quando eles encontraram mesmo, né, o que foi construído ali na Marília Gabriel, ali foi o trocadilho, né, as piadas. Mano, e é engraçado até hoje, cara, incrível, se você pega pra assistir, cara, é muito bom, cara. O melhor do mundo, né, cara, surgiu daí. Também, eu sou o melhor do mundo. E foi desse que ele... Não, foi já no Pânico da Band. Mas eu lembro que era umas coisas bem idiota. O do reclamar com o professor. Sim. Eu vou pra Goiânia. Eu vou para Goiânia. 2011 teve o Dramaturgia Pânico, né, velho? Que aí era o quadro do Bola, só que com outros integrantes, né, cara? Que já tinha um Sterbert, tinha aquele gordão lá, o Digão. Ah, sim. A Minerada tava junto também. E aí, mano, eles faziam muito quadro de filme, tá ligado? E o Pedrinho também era um dos integrantes. Nossa,
Tem um dramaturgia pânico que eu acho que é o dramaturgia do Aladdin, que o Sterblich tá de Jasmine e o Bola tá de Aladdin. E aí surge alguma situação que o Bola tem que ficar pelado. E ninguém aguenta o riso, porque é o Bola pelado dançando, fazendo alguma coisa. Sim. De Aladdin. Ai, céus. Era qualquer motivo pra botar o Bola pelado também. Ele fala, puta, velho, de novo. Ele beijar aquela mulher também, né, velho? Aí o pessoal começou a falar que era namorado dele, né? Ah, é verdade. Ela tava direto também e eles sempre se beijando. Acho que o mais cursete desse aí é aquele dos Simpsons, cara. Que é horrível, bicho. Eu sei que é ruim fazer os Simpsons porque me pintei de amarelo pra ser a Marge Simpson. Eu vi esse Não dia, é legal. cara. Tudo fica amarelo. Sim. Quer que você queira ou não. Tem ainda amarelo no meu fone de ouvido. Caraca. Pois é. Nossa, mas teve muita coisa boa. Tipo, cara, uma que eu lembro bem que foi bem engraçada quando eles fizeram dramaturgia dos X-Men, cara. Aí cada um era um personagem, cara. E, mano, o Pedrinho, se não me engano, era o fanático, cara. E mó pequenininho. Aí o Bola era o Wolverine. Bola Wolverine. O... Que era quem? Era o Sterblich? Era o Ciclope? Acho que era o Ciclope mesmo. Mas enfim, vamos partir agora. Que, cara, o Pânico fez muito sucesso, né, galera? E aí a Rede TV, cara, sendo a Rede TV, os caras, mano, começou a pagar os caras mal, né, cara? Ou não pagar, né, cara? E aí o Pânico pegou e foi pra outra emissora, né? Que foi pra Band, né, cara? Mas seguiu o mesmo formato, só foi pra outra emissora, né, velho? Eu lembro que eles levaram o Gui Santana também, né, cara? Aí quando eles trocaram de emissora, ficou até esse negócio. Agora na Band vai ter o Pânico e o CQC, que o pessoal queria rixa entre os dois, mas tipo, programa que passa até em dia diferente, nem faz sentido ter rixa. Sim, e mano, eu acho no primeiro dia deles até teve um link ao vivo com o CQC e os dois ficaram se alfinetando, assim, o Marcelo Paz e o Emílio. Pois é. O CQC eu sempre achei meio né, mano? Eu achei sempre sem graça, tá ligado? Os caras tentavam pagar de humor inteligente, mas era bem sem graça, cara. Você tentava assistir, eles tentavam usar as gags, tá ligado? Mas ficava um bagulho bem forçado, né, velho? Eu gostava do CQC mais pela edição, que... era bom, mas eu achava zoado, era uma coisa que me chamava a atenção. E o Top 5. Eram duas coisas... Mas de resto, sabe? Marco Luque ali também. Tinha o quadro do Danilo Gentili ali, pô. Era um dos únicos, pessoal, mas de resto eu achava bem chatão, cara, tá ligado? Não, o CQC era só aquele programa que, tá ligado? A galera tá conversando de Pânico, tá ligado? Aí vinha o cara e falou, prefiro o CQC, humor inteligente. E aí depois chega um terceiro e fala, meu, Legendário, você viu? Nossa. Não, cara, Legendários é triste, cara. Na verdade, a gente falou 2010, né, cara? Não tem que falar de Legendários, né, cara? O Legendários foi a tentativa da Record, a tentativa fracassada da Record de fazer um Pânico lá na emissora deles, né, cara? Estavam tentando, que dia? Lá, sábado. Vamos tentar aqui então. Tira o Mion da MTV e Mion, traz quem você quiser aí. E o Mion tentou juntar uma galera aleatória junta. Sim, cara. Só que assim, bicho, estranho. Cara, o Mion, ele conseguiu, cara, ele teve talento, cara, pra conseguir fazer Hermes e Renato ficar ruim, cara. Isso você precisa de muito talento, cara. Sim. Juntou Hermes e Renato com a Mia Mello, com o João Gordo, com... Porra. Bicho, o Léo Lins estava no Legendário. Léo Lins estava? Sim, cara. O Sim, Léo os caras Lins até Meu pra Deus. Você não, ele era roteirista. Ele era roteirista? Era roteirista. Ah, tá. Mas ele tava no Legendário. Mas tava, era muito ruim, cara. Porque os caras eram muito capazes pra fazer qualquer tipo de piada, e era bem forçado. As matérias que eles estavam indo pra cá. Tinha muito potencial, né, cara? Eu até gostava do Marcos Mion analisando as coisas. Não, então, isso era. Eu gostava também. Isso era legal, mas, cara, quando ele partia pro palco ou pra matérias assim. Mano, tem uma matéria, vocês podem até pesquisar aí, do Marcelo Marrom de Fazendo Superstição, que ele vai atrás do Marcelo Tais, pra o Marcelo Tais fazer uma dancinha que chamava Umbrinho Areva. Umbrinho Areva, sim, É coisa da Mia Mello, cara. Sim, cara, tentando chupinhar o Pânico, cara. E, mano, você dá pra ver o quão incomodado o Marcelo Marrom tá nessa matéria, quão triste ele tá ligado? Fazendo aquilo. Mas o Neymar fez isso, cara.
Sim, mas, mano, é muito lamentável o Legendários. Não sei como durou tanto tempo, né, velho? Então, é que o Legendários, ele né, saiu de um negócio e aí, vamos fazer um negócio mais família, virou só um programa de auditório aleatório com o react do Mion, que é a única coisa assistível daquele programa. E é isso aí. Pois é. Por isso que durou muito tempo. Aí a Record cansou, tacou o Mion na Fazenda. Sim. Ele tava fazendo o que ele já fazia no Legendários, né? Que é apontar pra Fazenda e fazer comentários, né, cara? Serviu pra mostrar que ele podia fazer isso. Pô, finalmente, Mion, bicho. Vamos voltar aí, é só pra fazer um bloco e terminar, né, cara, que já na temporada da Band, né, cara, que teve aquela treta lá do Carioca não querer mais imitar o Jô Soares, porque o Jô Soares foi mó arrogante com ele, né, cara. Nossa, pode crer. Ele levou Não, né, ele terminou essa parada do Jô Soares dentro da Rede TV. Da Rede TV, por causa por causa até do Jô Soares que não autorizou ele. Não, eu acho. Não, é verdade. Ele criou um. Aí depois ele criou um outro. Boris começava falando chupa Jô. Sim. E aí teve. Não, o Jornal do Boris era bom também, cara. Teve uma parte de coisa legal. Pô, aquele cara lá que gritava, Paulo Guarda-Chuva, né, cara? Sim. Nossa, chato! era esse. Chato! Confuso Sobrinho é daí também, cara. Mas e a Europa? A crise econômica? Ronifon. Confuso Sobrinho, tinha o Eco também. Tinha uma paródia da Laura Miller ali também. Ela ficava com vergonha de falar. Sim. Não, tinha um que eu amava, cara, que era o Fernando Litre, cara. Que o cara ia perguntar as coisas pra ele, pegava ele fazendo uma coisa mó aleatória. Tipo. Aí tem uma que virou até meme, que ele tá de DJ, tá ligado? Tocando e bebendo assim, ó. Nossa, mas eu gostava do Fernando Litre porque não era simplesmente aleatório. Tipo, eles falaram, vamos ver até onde a gente consegue com essa piada. Então, beleza, foi normal. Aí ele bebendo alguma coisa. Aí ele DJ. Tem um que os caras tacam uma banheira fazendo o negócio da banheira do Gugu dentro de um croma, bicho. E é água pra tudo quanto é lado e para do nada. E ele tenta fingir que nada tá acontecendo. Cara, é muito boa a proposta desse quadro. Sim. Não, é incrível que eles brincam com isso, né, sabe? Das piadas, sabe? Sei lá, cara, eles dão uma energia muito boa pra aquilo que é eles mesmos reagindo às próprias piadas ali que eles estão fazendo. O quão longe eles conseguem ir, o quão desgraçamento eles conseguem produzir. Nesse ano, na temporada de 2012 ali, cara, teve muita coisa. Teve a turma do Marcelo Sem Dente também, né, cara? Foi nessa? Foi. Ou não? Foi, acho que foi até antes do Boris, né, cara? Não, acho que não, que isso, pô. Não, porque acho que foi nessa época mesmo, cara. Eu lembro que isso não sei. Porque eu lembro que o Carioca ele sempre vai trocando as imitações. Então, quando o Boris acabou, entra o Marcelo Sem Dente. Sim. E aí vai indo nessa, né? A turma do Marcelo Sem Dente era o... Marcelo Sem Dente é 2013, né, cara? Então, é 2013. E ele começou, era uma parada do Fala Que Eu Discuto, né, cara? E aí o Edir Macedo ameaçou processar e ele mudou, né, cara? Mas mano, era igual o Edir Macedo, cara. Igual, cara. É coisa de Deus. Mas acho que aí foi, se pegar 2011 até 2013, acho que foi o auge do Carioca também, né? Teve o Establish com aquele outro personagem dele, né, cara? Que é um pastor, né, que fala mais ou menos. É o Castiga. Poderoso Castiga. Poderoso Castiga. Poderoso Castiga. Isso aí até eu tive que fazer imitação, o pessoal gostava. Fazer mais ou menos. Mais ou menos. E ele levou, né, cara, até pra outros quadros esse personagem, porque fez muito sucesso, né, velho? Castiga fez sucesso pra caramba, cara. Tu sabe que... Puta merda. Porque assim, na época, a gente via que o Carioca era o cara que fazia personagens ou imitações e jogava pro público querer fazer a imitação, né? Decodificar uma imitação, uma caricatura e as pessoas começaram a imitar a imitação. Dessa vez foi, quem diria, o Establish com o Poderoso Castiga. Só surgiu, veio e pessoal, caralho, engraçado isso aí, sabe? Sim. Dentro da turma do Marcelo Sem Dente.
Sim, gerou até um personagem pro Theo Becker, que é o mafioso Castiga também. Nossa, velho! Nossa, cara, não lembra disso não, velho. Nossa, isso é um negócio obscuro, viu? Nossa, é muito creepy, cara. Cara, eu lembrei de um bagulho aqui aleatório, foi muito bom. 2013, no auge do Avenida Brasil, cara, me lembrou até na época das antigas, o que o Cacete Planeta fazia, que eles começaram a fazer paródia do Pânico do Avenida Brasil, tá muito sucesso que tava na novela, tá ligado? E, mano, era muito bom, cara, e o Stablish fazia a Carminha, cara, e ele fazia de um jeito, cara, que era muito engraçado, cara, que era caricato pra caralho, cara, tipo, ele berrando, assim, olhando pra tela, assim, ó, com cara de psicopata, e, mano, era muito bom, cara. Era da hora pra caramba. Na 2013 também, né, cara, teve o Verdade ou Mito, né, cara, que era o Dicas do Bola lá, só que na Band, né, cara, com outro nome. Acho que nessa época a gente já vai começando a sentir o Pânico meio... dando uma caída, né, cara? Confuso no que fazer, dando uma caída. Sim. E eu sinto, posso estar enganado, mas pode ser por conta da coisa da verba. Sim. A verba fazia diferença, sabe? Cara. Você pode ganhar dinheiro, mas tipo, continua fazendo aquelas coisas mais pé no chão, mas sem muita roll, sabe? Teve qual que foi o quadro? Que era um quadro meio que bem produzido no primeiro ano deles, que eu acho que aí depois eles... Era coisa de desafios entre times. O Maior Arregão. O Maior Arregão do Mundo. O Maior Arregão do Mundo. Isso. O Maior Arregão do Mundo. Esse foi um quadro que, tipo, você fala. Parece que eles estão falando: olha, nós temos verba, olha, nós estamos na Band, sabe? E não precisava disso aí. Sim. Saca? E aí eu acho que foi um dos negócios que perdeu um pouco. Não, até o Bolinha, né, cara? Ele falou que quando eles foram pra Band, complicou, porque, tipo, na Band, ele pediu um cenário assim, sim, pra fazer a matéria com bola, né? Um negócio simples, só pra gente fazer aqui um negócio simples. O pá do quadro é eu e o Bola aqui fazendo as coisas, tá bom. Aí chegava lá um cenário de 30 mil reais, tá ligado? Com um monte de coisa cara. E aí ele falava, porra, que isso? Aí, tipo, ele chegou numa época, ele tava perdendo tanta linha com esses gastos, que ele falava especificamente que ele queria, eu quero, tipo, quatro quadrados de feno, um chão normal e uma parede branca. Só isso. Aí os caras, não sei o que. Aí trazer o cavalo do Beto Carreiro. Aí fala, não, é isso aí mesmo, tá ligado? É isso aí mesmo que a gente precisa. Porque, mano, na Band, por ser uma emissora até um pouco melhor que a gente teve, os caras queriam, mano, fazer um bagulho assim, gastar a rodo, tá ligado? Os caras não tinham noção que o programa... É a simplicidade, né? Mais simples, né, cara? Sim. Ali no Bola mesmo, só dar umas taxinhas e um chão frio pro Bolinha, ele já fazia o programa inteiro. Queriam mostrar recurso pro Pânico, né, cara? Porque, tipo assim, Band não é uma emissora de criar muito sucesso. Sim. Pois é, então. Eu vou até abrir um negócio aqui, já que a gente tá falando desse negócio aí do Bolinha. Isso aqui... Eu falei em alguns lugares, eu fui sondado pelo Pânico no último ano. Ô, louco, é sério? É sério. Eu quase entrei no Pânico quando teve a troca de diretores. E aí entrou o diretor que ele se chama Nassa, né? É o... Sim, Marcelo Nascimento. Marcelo Nascimento. Antes era o Alan Rapp. Isso. E aí, eu fui chamado por ele, né? Ué? Eu fiz uma reunião com ele pra fazer teste pro Pânico, né? E não vou entrar em muitos detalhes da conversa, mas uma das coisas que ele citou na conversa é que eu tinha passado uma ideia pra ele, pra poder fazer o Daqui Pra Fora, né? Que era o jornal que eu faço piada infame também, que é uma coisa bem estilo Pânico, dava pra fazer. Mas ele falou, não quero quadro que seja coisa de estúdio, tem que ser quadro de externa, que a gente vê aqui no Pânico que dá mais certo externa. Então quadro de dentro de estúdio não dá. E é uma coisa que provavelmente ele tá tentando resgatar ali pra tentar dar aquela sobrevida pro Pânico, né? Sim. Cara, tentando voltar um pouco às raízes. Sim. Que tipo 2013, né, cara, que foi o 10º ano do programa, né, cara? E teve muitas coisas boas, né, cara? Nesse ano teve o quadro lá do Esquenta, do Esquenta. Ceará. Esquenta. Teve umas coisas legais, né, cara, nesse ano, mas tipo, tinha umas coisas em que era meio piegas, tipo, começou os caras a meter muito conteúdo de trollagem, ficar trollando os outros. Começou a cair começou a cair no mesmismo, né? Aquelas novelinhas que eles faziam com o Luiz Santana e a Paniquete. Então. Cara, eu vou falar aí pra tu. Eu gostei do que foi feito
mais ou menos, né? Tipo, eu achei meio bosta essa parada dessa novelinha de um contra o outro. Me causava até certo incômodo, sabe? Você não ficava... Sim, ficava meio zoado, né, cara? Mas quando começou, que teve a parada de criar, cada um criar um quadro, então é o Iê, Marcelo Iê e o Gui Santana por um lado e o resto da equipe pro outro. Sim, eu achei isso muito, muito foda, cara. O Pânico Santana, ou o Pânico na Bunda, que foi, Sim. cara, genial. Foi, genial. cara, metalinguagem absurda, cara. E vou te falar, tem suspeita de que isso possa ser um, entre aspas, plano, por quê? 10 anos de Pânico, como você mesmo disse. Sim. Como é que os caras vão fazer uma homenagem pro Pânico resgatando material, sendo que a maioria do material tava com a Rede TV? Como é que os caras vão comemorar isso? Os 10 anos de Pânico. Fizeram e aí teve esse negócio aí, que pra mim foi genial, tipo, foram 3, 4 programas, 4 ou 5, sei lá, que eram bem bacana, e o Gui Santana é um ótimo imitador, imitava todo mundo, imitava Emílio, e imitava todo mundo, pelo amor de Deus, era muito bom. Aí depois que saiu... E o Establish apelou pro Poderoso, e aí o Poderoso ganhou, e virou só Poderoso. Aí eu falei, tá bom, é isso. Foi caindo, qualidade. Aí a Sabrina saiu no final do ano, né? Pode crer. Aí é que começou o pessoal a desmontar, né? Cada um sai pra um lado. Começou a cair, né, cara? Sim. A Sabrina, foi a ordem, saiu a Sabrina, aí depois saiu o Ceará? Na ordem? Não, o Ceará acho que foi mais pra frente, né? Um pouquinho mais pra frente. Porque, cara, aí eu já parei de assistir, né? Com mais frequência, que antes eu não assistia toda semana. Aí, 2014, eu meio que dei uma parada de assistir, porque meio ficou ruim, né? Sim. Eu parei. O quadro do Carioca, qual que continuou nessa época aí? Nessa época eu não lembro, cara. Era só o que eu assistia, era o quadro do Carioca, sabe? Não sei se era o do Boris... Ou era o Boris, ou era o Sem Dente. Um desses dois. Era só o que dava pra ver. Mais legalzinho, sabe? Sim. Pois é, cara. E aí foi meio que caindo. Mano, e é engraçado que a qualidade do programa caía, tipo, na TV, e na rádio não era muito afetada, né, cara? Que na rádio, mano, na rádio era bom pra caralho, cara. E eu ouvi até, mano, era muito bom. E eu acho doido isso, porque na rádio é todo dia, né? E os caras mantinham a qualidade. Mantinha muito a qualidade, cara. E aí, mano, foi caindo a qualidade da TV, tá ligado? E, mano, cada vez menos gente assistindo. E aí teve uma época que eles apelaram pros youtubers, cara. E foi muito deprimente, cara. Total, porque não adianta, não é o mesmo apelo, sabe? Não é uma coisa, né, velho? Todo mundo vai chamar uma pessoa de milhões de inscritos e vai dar bom na audiência. É outra coisa completamente diferente. É outra mídia. Eu lembro de um momento que foi, assim, extremamente, assim, constrangedor, tudo. Acho que foi um desses bate o regaça, sabe? Eu já tinha parado de assistir também, mas eu fui ver um que foi se eu não me engano, o Joselito, ele foi essa participação especial. Não, mas você vê ali o quão deslocado ele ficou, sabe? Sim, se você tem o Joselito no programa, ele não é o cara que vai ficar ali no cantinho e ninguém falando nada. Tu aproveita ele ao máximo. E os caras desrespeitavam o cara, bicho. Assim, meio que nem queria saber quem era ele. Nossa, aquilo me deixou mal, me deixou triste, porque foi a segunda vez que deixaram o Hermes e Renato não engraçado, sabe? Primeiro foi no Legendário, a segunda foi aí. Só fui ouvir falar eu tinha parado de assistir nessa época também, eu só fui ouvir falar deles de novo, na época lá da polêmica lá do cara que lambeu o braço da mina. Sim, isso foi mais pro final. Não, aliás, 2014, cara, tem uma coisa que a gente tem que falar. Quando o Fausto Fante do Hermes e Renato veio a falecer, né, cara? Pânico foi o único programa que fez uma homenagem decente, né, cara? Porque os caras, mano, eles. Todos os integrantes, cara, quando foram lá no palco, estavam vestidos de um personagem do Hermes e Renato, cara. E puta, isso eu achei do caralho, velho. Todos estavam com um personagem, tipo, o Bola tava de Detonator, o Carioca tava de Hermes, o Eduardo Sebes tava de Renato, o Emílio tava de Cláudio Ricardo. Mano, eu achei do caralho isso, né, velho? Uma homenagem foda. Sim. Mas, mano, depois daí, mano, caiu muito a qualidade, começou a sair, tipo, o Ceará saiu, né, galera? O Sterbit saiu também, foi saindo uma galera, né, velho? Foi debandando. Eu acho que a última coisa que saiu do Establish assim foi tipo, o Establish está pegando a Anitta? Assim, tipo, what the fuck? Como assim? Como assim? Foda-se, né, cara? Por que a gente tá falando Pânico? Vocês são Pânico, cara. Tá ligado? Ó, eu tive que até vir aqui conferir pra ver o que substituiu de quadro, porque eu me perco um pouco na linha do tempo, porque
quando saiu o Marcelo Sem Dente, né? Não tinha mais o Boris, saiu o Marcelo Sem Dente, o Carioca teve que fazer alguma coisa. E aí, entre um e outro, eu não lembrava disso, é o Jornal dos Dois Eixás. Vocês lembram disso? Caralho, não faço ideia do que seja isso. É uma imitação do Boechat? Do Boechat. Dele mesmo. E ele fazia a imitação dele, era o Carioca e o Sterblich, e só não era bom, basicamente. Aí depois eles fizeram o Jornal do Maluco, e também não foi legal. Foi só, sabe, a tentativa, tenta, erra. E os caras não tá conseguindo acertar, tá ligado? Aí Sim. foi que veio pra mim o declínio do Carioca em si, que a gente sempre falou, olha o Carioca fazendo tal coisa aí, e imitação, ele faz a imitação, a gente imita a imitação. Aí ele tentou fazer uma imitação que já todo mundo fazia, que era o Faustão. Eu acho que já é nessa linha do tempo. Sim, nessa época. Sim, Na época todo mundo triste. na época depressiva. Foi época triste. Todo mundo hypou e o Carioca vai imitar o Faustão. Não, acho que antes teve o Datena também. Que é outra coisa que... Já todo mundo já imitava o Datena. A gente já tinha a noção de como imitar o Datena e tudo mais. Ele tentou fazer o Datena. Você ficou meio... né? Mais ou menos. Aí veio o Faustão. E tenta imitar. Imitou. Ficou... mais ou menos. É que a maquiagem do Faustão também, inclusive, é de dar medo. Aquilo ali é coisa de... Você acorda de noite e você se borra todo. Se você encontra aquilo ali. Não sei se vocês lembram que é uma olheira gigantesca. Um negócio feio, absurdo. Sim. Tem até recortado um PNG disso, porque eu coloco às vezes aleatoriamente, é maravilhoso, mas dá um certo medo. Eu vou até botar aqui pra vocês poderem ter essa apreciação aí, ó. Vou falar aqui rapidinho, né, pra gente dar uma terminada aqui, porque já estão muito longe, né, cara? Manda. Eu acho que o último quadro realmente bom que eles tinham, cara, era o Master Trash, né, cara? Que ali, cara, até o Bolinha fala, cara, que o Rogério Morgado e o Igor Guimarães, o Bolinha falou numa entrevista, cara, os dois levou nas costas, Josias. Boa noite, eu sou o boneco Josias. Tudo bem, Josias? Tudo top. Por que a menina caiu do balanço? Porque ela não tinha braço. Eles brilharam demais, cara. Levou. Sim, cara. Ali foi um suspiro. Sim. Acho que o último suspiro ele do Pânico, aquilo era bom, cara. Nem parecia que era daquela época, sabe? E aí os caras começaram a meter essa. Aí, mano, dava certo, né, velho? E, enfim, nessa época da Band também teve aqueles... Quando o Silvio perdeu de novo o contrato. De imitar o Silvio Santos, né, cara? Eles enterraram o Silvio, né? Aí, tipo, um ano depois caiu na justiça, eles foram liberados. Aí entrou todos os integrantes do Pânico no primeiro dia do ano, entrou todos vestidos de Silvio, né, cara? Com a música tocando lá, 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 lá. Teve muita coisa legal na época Band. Na época, o Sterblich, cara, que saiu a notícia que ele ia sair do Pânico, aí os caras fizeram um bait falando que ele ia sair, que ele já tinha saído, e tinha um cara no carro com uma máscara, assim, falando que é novo integrante. Aí foi revelando que era ele mesmo. Que ia ser o Cauê Moura, tava cogitando um monte de gente da internet, cara. Sim, aliás, mano, o Cauê Moura no Pânico, cara, que os caras levou o Cauê Moura na frente do Latino. Nossa, isso aí, velho. Isso foi maravilhoso, cara. Boa tarde, senhor. A melhor coisa que o Cauê Moura fez na vida foi aquela música pro Latino. E detalhe, a música que fizeram criticando o Cauê, quem fez foi o Marcos Castro. Pois é. É o segredos obscuros da internet que só aparecem recentemente. Sim. Pô, enfim, é triste, velho, a gente discutir aqui o declínio do Pânico, né, cara? Tem que colocar a música do The End of Evangelion aqui no podcast. Sim. O Pânico ficou ruim em 2015, 2014, 2015, 2016, 2017 na TV, mas na rádio continuava bom, né, cara? Tipo, os caras conseguiam levar. Mano, o Bola, aquele Parabéns cara, é dessa época, tá ligado? Tipo, um monte de coisa. E aí, quando eles começaram a entrar na política, cara, 2018, que o Bola saiu até por causa disso, né, cara? Aí declinou de vez na rádio também e virou isso daí, né? Só uma última coisa, antes de mais nada, pra gente não esquecer, foi pra mim o último respiro. Por favor, se você nunca assistiu, vá assistir Beto Salada Show. Assista, por favor. É o último respiro do Pânico, mas assim... Sim.
Daniel Zuckerman brilhando assim, mano. Nossa senhora, pelo mano, amor de Deus. Não, eu falo, ele deu, mano, ele falou, mano, eu vou dar um jeito aqui de dar tudo aqui de mim pra tentar levar esse programa aqui, cara. Mano do céu, cara, que coisa. Deu tudo dele ali, mano, naquele personagem, porque era muito bom, velho. Sim, é um personagem que, tipo, é digno de época de ouro do Pânico. E o cara me lança o personagem logo no final. Ah, pelo amor de Deus. Não, me deixa mano, saudade. Ele falou, cara. Ele falou, cara, que ele se arrependeu, né, cara? Ele devia ter lançado antes daí. Sim, com toda certeza. Mas é isso aí, né? Vá assistir se você não. Cara. Então, é isso, né, galera? Vamos finalizar já, né, cara? Mano, o podcast ficou longo aí, mas rendeu pra caralho. Foi bem divertido aqui gravar com o Rick, né, cara? Um youtuber aí que a gente gosta pra caralho, cara. Engraçado demais. Então vamos finalizar aí. Eu tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria opção? Então é isso, galera. Obrigado por ouvirem aí. Figurante, você e suas considerações finais aí, meu querido. Foi muito bom o podcast, né? Foi muito bom, assim, ver essa linha do tempo, do Pânico, né? Do início ao fim ali. Falamos de tudo mesmo, assim, das melhores coisas, das piores, cara. E outra coisa que eu queria falar, cara, foi muito bom gravar com o Rick, cara. É um cara que eu assisto, acompanho há muito tempo, sabe? É até surreal pra mim estar aqui na mesma sala do Discord que ele. É como, sei lá, tá aqui com alguém que eu assistisse na TV há tanto tempo, só tá aqui com o ratinho, velho. Caraca, o ratinho, da hora, bicho. Não, cara, mas comparado ao ratinho aí, cara. Poxa, tô feliz. Quero um foi incrível, cara. Inclusive, cadê? Cara, incrível. É uma coisa assim, de não acreditar mesmo, sabe, de passar todo esse tempo. Só queria falar que foi muito da hora bom, demais, velho. Muito, muito legal. Raimundo, suas considerações finais aí, rapaz. Cara, muito obrigado pelo convite aí pra participar do podcast. Muito bom participar aqui junto com o Rick. O pessoal aqui do Discord tá incrédulo, tá cheio de gente aqui mandando mensagem aqui falando que o Rick tá aqui? Como assim? E, pô, mano, dá pra comparar a passagem do Pânico com Dragon Ball, né? No começo é aquela comédia, assim, algo leve, e depois é uma desgraça sem fim, aquele super, aquelas coisas que só vão decaindo e vai só piorando, cara. Então. Sim. Mas assim, ainda assim deixa coisa boa aí, cara. A gente vai lembrar do Pânico aí com o coração. Mas é isso. Rick, né, cara? A gente chamou aqui porque você é um assíduo fã do Pânico, né, cara? Da Era de Ouro. Tem até VHS aí gravado. Assim como eu, você tem VHS com Pânico gravado, né, cara? Tem. Você vê a denúncia da nossa cidade aí, né, cara? Mas enfim, Rick, suas considerações finais aí, meu querido. Uma honra você aqui, cara. A gente tá puxando o saco demais, mas é que a gente tá incrédulo, cara. Tô louco. Gente, muito obrigado pelo convite. Cara, falar de Pânico é maravilhoso, porque eu acho que foi um programa que moldou o meu humor. Muita coisa que eu faço hoje também é baseada no Pânico. Ser chamado, inclusive, para participar do Pânico foi aleatório, mas, caramba, pra mim é uma conquista mesmo, eu tendo vergonha de não ter participado, que baita coisa do nada. Mas, enfim, muito obrigado novamente. Caso você não me conheça, eu faço vídeos pra internet, tenho 3 canais aí, faço live, tenho Vamos Falar que eu, dias sim, dia não, eu penso, faço alguma coisa do Pânico, inclusive vai ter aí mais pra frente um tema que é 9 vezes que o Pânico enganou a gente. Tá montadinha a lista aqui, eu só preciso parar pra gravar, mas como eu sou um desgraçado, não consigo. Gente, muito obrigado, não sei se vai deixar canal aí na descrição, mas acessa lá, tem o canal Rick, tem o Clipes do Rick, tem o Vamos Falar e é isso aí. Obrigado, gente. Aí fica a dúvida, né? Será que seria bom ter participado? Porque você queria hoje ser considerado um ex-humorista do Pânico? Eu não... cara, o Igor Guimarães se deu bem por ter sido um humorista do Pânico. Mas ele é o atual humorista. Bicho, eu não sei. Eu ia gostar de botar no meu currículo um ex-humorista do Pânico. Eu acho que ia ser legal. Não é um ex-BBB da vida, né? Não é um ex-BBB, tá de boa. Tá de boa. Mas é isso, né, galera? Foi um prazer, né, gravar com o Rick aqui. O cara é muito gente boa, humilde demais. E falar de Pânico, né, cara? Nostalgia é muito bom. Então é isso, galera. Obrigado por ouvirem aí. Quem tá vindo do canal do Rick, lembrando vocês aí, ó, que na descrição do vídeo do YouTube tá todas as nossas plataformas de streaming aí, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Tá aí o link do Padrim também, do PicPay, link pra download, link do Twitch, tá tudo aí na descrição também. Se vocês quiserem clicar no link do canal do
do Rick aí também tá na descrição do vídeo do YouTube. Se vocês vieram de lá, podem, se vocês não gostarem, clica aí no link e volta pro canal do Rick. Então é isso, galera. Até a próxima e tchau. Valeu demais, cara. Valeu demais. Eu queria ver acontecer o processo inverso. A pessoa conheceu o Rick por causa do NBB. Já pensou? Pode acontecer. Pode pra caralho, né? Pode pra caralho. Não, eu duvido, cara. O Rick é uma lenda da TV brasileira. Quem dera. Quem dera. Nós vamos dizer, todos Backstreet Boys são gays.